Olá, colegas professores! É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem-vindos novamente ao canal WebEduc Projeto Finlândia, que, como o nome já fala e conta e tenta desvendar os segredos da educação finlandesa e contar tudo para vocês. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Evelise Eerola, eu sou professora aqui em Helsinki e sou especialista no modelo educacional finlandês. O vídeo de hoje é sobre a formação e valorização do professor na Finlândia. Uma das falas recorrentes aqui neste canal é que a Finlândia é um dos países com o melhor sistema de ensino do mundo. A explicação para isso nem sempre é simples, embora eu tente simplificar para vocês. Muita gente pensa que o segredo pode estar na tecnologia, nos currículos inovadores ou nos métodos de ensino. Claro, tudo isso é verdade, né? Porque na verdade é um conjunto de fatores que estão relacionados aos três pilares, que quem é meu aluno já conhece. Mas a verdade é que o principal pilar da educação finlandesa é o professor. Então, na Finlândia, ser professor é uma das profissões mais respeitadas no país. Os professores, eles são vistos como verdadeiros profissionais de aprendizagem, com autonomia, formação sólida e reconhecimento social. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Como a Finlândia forma, como ela valoriza, como é que ela confia em seus professores. E o que nós podemos aprender, se é que podemos aprender alguma coisa, com esse modelo. Bom, o prestígio do professor na Finlândia, primeiro ponto. Na Finlândia, então, o professor ocupa um lugar de destaque na sociedade. As reportagens gostam de falar que é comparável ao médico ou engenheiro, e eu já acho que não é para tanto. Mas realmente as famílias confiam profundamente nos professores e o Estado trata os professores como pilares da democracia e da igualdade social. Então existe um respeito. Ser professor é motivo de orgulho, eu me sinto orgulhosa também de ser professora, e isso começa já no processo de seleção. As universidades recebem milhares de candidatos todos os anos, mas apenas 10% são aprovados. Então, isso é difícil de entender e já me questionaram sobre isso, porque existe alguma falha nesse sistema? Então, esse sistema não é tão bom assim, por que só 10% passam? Então, pode passar justamente a ideia oposta de que tanta gente se candidata, mas eles não são tão bons assim, porque somente 10% passam. Bom, o objetivo dessa seletividade é garantir que apenas os mais preparados e motivados ingressem na profissão. Então, aqui ainda se procura a questão da vocação. Se a pessoa tem realmente vocação para ser professor, se ela tem aquela questão da entrega, né, que nós professores temos que ter, aquele amor pela profissão. A minha primeira formação acadêmica, minha primeira universidade foi História, que eu cursei lá na FAPA de Porto Alegre. E eu tinha alguns colegas que diziam que chegaram para se inscrever no vestibular e perguntaram qual é o curso aqui que não tem nada de matemática. E aí eles falaram, história não tem, porque a pedagogia tem ainda as estatísticas. A história é um dos cursos que não tem matemática. Aí essas pessoas decidiram, então eu vou fazer história como curso superior, porque, primeiro, era um curso relativamente fácil na visão deles, né, ou delas, e que não tinha matemática e elas queriam fazer um curso superior. E aí, diante disso, né, eu e a minha colega, minha melhor amiga, que hoje é minha comadre, ficávamos imaginando assim, meu Deus, quando eu tiver um filho, essa vai ser a professora do meu filho. Bom, mas é exatamente esse tipo de atitude que os finlandeses querem evitar. Então, mas é importante entender como que está esse contexto atual. Nos últimos anos, a Finlândia, assim como os outros países da Europa, né, vem enfrentando uma escassez crescente de professores. Tanto que tem um vídeo aqui onde eu conto, né, mostro que eles estão recrutando professores para a educação infantil e até ensinando o finlandês. Se você tem interesse de vir para cá, dá uma olhada aqui nos vídeos, porque tem, na verdade, acho que 2 vídeos que falam sobre isso. Mas está acontecendo, o que todo mundo já sabe, o envelhecimento da população, a aposentadoria de muitos profissionais, a queda, né, na taxa de natalidade.
reduziram o número de jovens interessados na docência. Mas mesmo assim, o prestígio da carreira ela permanece, o prestígio permanece alto. Então, o país ele continua exigindo formação de excelência e forte vocação para quem quer ensinar. Então, ou seja, o sistema ele segue rigoroso, baseado em mérito. Mas hoje, entretanto, né, novos desafios demográficos que o país enfrenta nessa quesito do recrutamento. No entanto, ele não quer comprometer a qualidade do ensino, então eles não querem abrir mão da qualidade e simplesmente aumentar o número de vagas para os cursos de docência. Bom, qual é a formação desse professor? Todos os professores finlandeses, desde a pré-escola até o ensino médio, eles precisam ter mestrado. A educação infantil, que é até 5 anos, não precisa do mestrado. A formação ela é oferecida, logicamente, pelas universidades. Não existem muitas universidades, não existem universidades particulares que habilitam um professor. Existem universidades particulares, são aquelas técnicas, né, de ciências aplicadas, mas não existe nenhuma universidade particular que tenha esse curso de pedagogia, vamos dizer assim, para docência. A universidade tem que ser pública. E não existem muitas, não é todas as cidades que existem universidade também, então isso também já reduz bastante. A universidade, ela vai combinar a teoria, a pesquisa prática, bastante prática e intensiva nas escolas. O curso de formação docente, ele tem 3 grandes pilares. Primeiro, a base científica sólida. Os futuros professores, eles estudam psicologia, aprendizagem, neurociência, didática e metodologia de pesquisa. E isso, quando eu falo assim que existe essa unificação aqui na Finlândia. Então, todas as universidades, elas têm esse programa. O que já no Brasil, existem tantas diferentes universidades que os programas são completamente diferentes. Embora tenha acredito que tenha uma base do MEC, mas mesmo assim me parece, escrevam aqui se eu estou errada, eu até fiz pedagogia no Brasil, mas eu não lembro mais, que existe assim uma certa flexibilidade, uma diferença. Então aqui praticamente vai ser o mesmo currículo que vai ser estudado na Universidade de Helsinki, vai ser estudado na Universidade de Tampere, na Universidade de Jyväskylä, e assim por diante. Então, isso já faz com que não existam muitas diferenças entre as universidades, entre os cursos que formam os professores. Logicamente, não vai existir muita diferença entre esses professores. 2, prática supervisionada. Então, há escolas laboratórios que são ligadas às universidades, onde os alunos aprendem observando, ensinando e sendo avaliados por professores experientes. Isso é muito legal, eu já participei, já fui em um desses laboratórios. Eles recriam uma sala, eles têm um espelho e atrás do espelho estão os estudantes tomando nota e do outro lado, geralmente, estão outros estudantes, são divididos, né? Estudantes interagindo com as crianças e aí é feito um trabalho onde eles escrevem, fazem notas, depois é apresentado na sala. É muito, muito interessante esses laboratórios. 3, autonomia e reflexão. Desde cedo, né, esse futuro professor ele aprende a tomar decisões pedagógicas baseada em evidências e na observação do aluno, né? E trabalham muito com cases, com situações reais, por exemplo, nos laboratórios, mas eles também vão, claro, para os estágios onde eles veem situações reais. Então, o professor é, antes de tudo, um pesquisador. Ele está sempre pensando e investigando. Ele não está ali estático, simplesmente reproduzindo aquele currículo ano após ano. Bom, essa formação, então, ela prepara esse educador para pensar como um pesquisador, como eu falei. Então, alguém que reflete, que analisa, transforma a sua própria prática, porque ele tem que ter essa independência. Então, isso vai explicar um pouquinho como os professores conseguem planejar suas avaliações formativas, né? Que foi o assunto do vídeo passado. Cada vídeo aqui tem um link com o próximo assunto, né? Bom, autonomia e confiança. Sempre falamos da autonomia. Então, esse é um dos aspectos mais marcantes do sistema finlandês, a autonomia docente. Então, não há inspetores nas escolas,
não existe a figura do pedagogo também, nem listas rígidas de conteúdos a seguir. Então, cada professor tem a liberdade para escolher o livro que ele vai usar, os métodos que ele vai usar, adaptar esses materiais ou pedir para a escola comprar materiais que ele acha interessante. Ele vai organizar o ritmo da aprendizagem de acordo com a sua turma. Por isso que ele tem que ser um professor pesquisador, ele tem que ter uma mente pesquisadora e não reprodutora de conteúdos. Vídeo passado. Essa liberdade, então, ela é possível porque existe confiança mútua. Então, se não existisse essa confiança, não existiria essa liberdade. Nem o professor teria coragem, vamos dizer assim, de ser tão autônomo, né? O Estado, ele confia nos professores, os pais confiam nas escolas e os professores confiam nos alunos. Então, é uma rede de confiança que substitui esse controle por responsabilidade. É responsabilidade compartilhada, que é um termo interessante, eu acho que é novo para vocês aí no Brasil. Tá no último vídeo também. Eu falei disso no último vídeo. Como resultado, os professores se sentem parte de um projeto coletivo e não apenas, né, executores de ordem. E isso é muito importante, se sentir pertencente, sentir que você está realmente, você não está só indo e trabalhando, você está transformando, você está tendo a oportunidade de ser criativo. E isso é maravilhoso, né? Quando o professor ele pode exercer toda a criatividade dele sem barreiras, né? Valorização profissional. A valorização do professor aqui na Finlândia, ele não se resume ao salário. Embora ele seja digno o suficiente para garantir uma vida estável, o salário é bom, eu não reclamo. Meu salário é bom, ele vai subindo de acordo com, por exemplo, se faz um doutorado, pós-doutorado e também os anos, né, de experiência. O salário não é um salário ruim, eu nunca vi nenhum colega reclamar, mas claro que deve ter gente que acaba reclamando, depende assim de como é a tua vida, se aquele salário vai ser suficiente ou não. Mas como aqui é um estado de bem-estar social, você não precisa despender daquele salário para muitas coisas que você despenderia no Brasil, como saúde, a própria educação ou lazer. Bom, então o reconhecimento vem principalmente das condições de trabalho. Então vamos lá, geralmente turmas pequenas. Bom, isso é um consenso, mas assim, não acreditem em tudo que eu falo, porque eu já vi turmas grandes, eu já vi turmas de 25, para mim 25 é muito, mas ultimamente as escolas que eu tenho ido para minha pesquisa tem até 15. Então, vai ter escolas com turmas maiores? Vai. Eu ouço assim de colegas, por exemplo, o Resso, que é uma escola bilíngue aqui, eles reclamam que a turma é tão grande que a professora tem que dividir em grupos que ela não consegue dar aula. Não sei, não cheguei lá. Então, quem está me assistindo pode ter pais que moram aqui que digo, não, na escola do meu filho a turma é grande. Ok, mas assim, em geral, as turmas são pequenas. Segundo, tempo para planejamento. E aí eu vou ter que fazer um grande parênteses, porque é um assunto recorrente. Sempre me perguntam nesses cursos de imersão, quando eu dou palestras, ou em outras oportunidades, sempre me perguntam sobre isso. Bom, a educação infantil tem 5 horas por semana de planejamento e o professor trabalha 38,5 horas por semana. E é dividido, né? Por exemplo, 1 hora e meia por dia. A educação infantil, claro que ela abrange mais cuidado, né, com a criança, mas mesmo assim são 3 profissionais. Só o professor tem o direito ao planejamento, os outros cuidadores não. Então, por exemplo, o professor pode ficar 1 hora de manhã enquanto que as crianças vão para o pátio, já é contado 1 hora. Ele está lá, né, lá dentro e fica planejando, pelo menos era o que eu fazia. Eu gostava de ficar sempre nos planejamentos, na pré-escola no caso, mas no período da manhã, mas pode ser também quando as crianças brincam, após elas acordarem, após elas tomarem o café da tarde. Isso aí vai depender do time que vai decidir a que horas é melhor que o professor se ausente para ficar no planejamento. Os professores do ensino básico, do chamado peruskoulo, que vai dos 7 aos 16 anos, eles têm uma carga horária média um pouquinho menor que a educação infantil, 37 horas semanais, mas apenas 18 a 24 horas são em sala de aula.
O restante desse tempo ele é destinado ao planejamento das aulas, à correção das tarefas, reuniões pedagógicas, cooperação com outros colegas e a formação continuada, que é bastante robusta aqui na Finlândia. Ou seja, quase metade da carga horária é dedicada a atividades fora da sala de aula. Onde o professor planeja, né? Eles perguntam também, pode planejar em casa? A resposta é, depende da escola e depende da preferência do professor. Se aquele professor já fez tudo que ele precisava, ele pode sair, se ele não tem mais aulas, mas ele tem direito a 1 hora ainda de planejamento, ele pode ir para casa. Não tem problema. Assim como ele pode vir mais cedo para planejar. Depende, assim, na Finlândia é uma grande autonomia profissional, né? Isso inclui o uso do tempo do planejamento. Então, muitos professores preferem planejar em casa, porque tem mais tranquilidade. Outros ficam parte do tempo na escola, especialmente quando há reuniões colaborativas, quando há uma reunião após, né, aquele tempo que ele está planejando, ou projetos de equipe. Por exemplo, eu gostava de planejar na escola, porque tinha máquina de cópias, tinha os livros, tinha material que eu já podia produzir ali. Mas também, como toda professora, planejava muito em casa, principalmente nos finais de semana, né? Isso eu acho que é a rotina de qualquer professor, né? A gente sempre está pensando e planejando, né? Bom, não existe sim uma exigência rígida de bater ponto, né? Então, o sistema confia que o professor vai cumprir as suas responsabilidades com profissionalismo. Se o professor sai e vai para casa, ninguém vai perguntar: você foi? Você estava planejando? Não. Então, este é um ponto-chave da cultura finlandesa. A confiança substitui o controle. Bom, continuando, né, nós estávamos vendo ali os requisitos que o reconhecimento vem das condições de trabalho. Então, apoio psicológico e pedagógico. Então, não existe pedagoga, como eu falei, mas algumas escolas têm a psicopedagoga e tem a psicóloga também que visita a escola regularmente. Quando eu cheguei na Finlândia, cada escola tinha sua própria psicóloga. Agora a coisa mudou um pouquinho e a psicóloga visita 3 vezes. Uma psicóloga trabalha às vezes com 2, 3 escolas, mas mesmo assim existe a enfermeira, existe a psicóloga, existe a psicopedagoga, existe a curadora, existe todo um apoio logístico que eu já falei também nos vídeos para os professores, para as crianças. E a forte cultura de colaboração entre os colegas também. Bom, além disso, o professor ele não é cobrado pelos resultados imediatos, mas pelo desenvolvimento a longo prazo dos alunos. Então, essa ausência de pressão permite que ele ensine com liberdade e criatividade. Existe uma grande calma, não existe pressa aqui na Finlândia. Outro ponto importante é que os professores eles têm a formação continuada garantida pelo Estado, isso desde a educação infantil até o ensino básico e adiante, né? Eles participam de cursos, de intercâmbios, inclusive no exterior, às vezes, projetos de pesquisa financiada pelo governo, pelas universidades. E aqui aprender faz parte da profissão. Na nossa intranet, tanto da educação infantil quanto da escola, você abre, tem mais de 500 cursos, acho que eu já falei isso aqui. Você abre, você escolhe. Se você quer fazer algum curso, então você fala para o teu diretor, para o teu reitor, e aí você é substituída naqueles dias que você quis fazer aquele curso, para melhorar, né, a tua prática pedagógica. Bom, colaboração, não competição. Na cultura escolar finlandesa não existe competição entre os professores, como existem em alguns países, por exemplo, China, né, que os professores ganham pontuação. Não, isso não existe aqui. Os professores compartilham ideias, eles preparam junto as aulas, principalmente se eles, por exemplo, 2 6ª séries, 2 5ª séries, né, eles vão trabalhar bastante juntos e trocam experiências sobre as dificuldades que enfrentam, sobre os alunos, tudo. Assim, é uma verdadeira comunidade de aprendizagem docente. E onde o erro é visto como uma oportunidade de crescimento, né? Se um professor acha que ele errou, ele vai conversar na reunião geral e vai ter todo o apoio do diretor e dos colegas, né? Essa comparação, ela cria um ambiente saudável e solidário que vai então refletir também, é lógico, no clima da sala de aula. Então, quando o professor
se sente valorizado e apoiado, esse professor vai transmitir a segurança para os alunos, né? Lógico, vai estar mais feliz, mais tranquilo, né? O que eu sinto aqui é que a gente tem mais tranquilidade para lecionar. No que o Brasil poderia se inspirar? Então, a gente sempre pensa na aplicabilidade, né? Essa é a intenção dos vídeos. Bom, o modelo finlandês mostra que a qualidade da educação começa com o professor, certo? Então, não adianta muito reformar currículos ou investir em tecnologia se quem está em sala de aula não é valorizado, não é ouvido ou não é preparado. Então, para o Brasil, eu acho que algumas lições poderiam ser claras, como investir em formação docente de alta qualidade. Talvez tivesse que se pensar em transformar, como aqui na Finlândia, foi em 1980, não faz muito tempo, que se começou a exigir mestrado aos professores. E ao mesmo tempo, quando a sociedade, né, as famílias sabem, aquele professor tem um mestrado, eu acho que ajuda muito na questão da valorização, né, que venha da sociedade e dos pais. Bom, garantir tempo e condições de trabalho adequadas, promover a autonomia pedagógica, eu sei que algumas escolas já fazem um trabalho bem legal aí no Brasil, que eu tenho conversado, né? Nas minhas palestras a gente sempre conversa com diretores, mas ou já ouvi de outros diretores que eles gostariam de dar mais autonomia, mas os próprios professores se sentem inseguros. Então, aí tem que. É um processo, eu sempre digo, é um processo, tem que se trabalhar isso, dar autonomia, mas também ensinar esses professores a ser autônomo, né? E criar uma estrutura de confiança e colaboração. Eu acho que confiança e colaboração é muito importante, em vez do controle e da competição. Então, muito do atuação do pedagogo, às vezes, é do controle. E isso é muito ruim. Existem escolas extremamente exigentes e controladoras aí no Brasil. E isso não contribui para a aprendizagem ou a excelência do ensino. Bom, esses são os princípios universais, né? E o sucesso finlandês, ele mostra que é possível construir um sistema baseado em respeito e também em profissionalismo. Então, a Finlândia, que ela pode nos ensinar, né? Que os professores, eles não precisam de vigilância, eles precisam de confiança e de apoio. O papel do pedagogo eu acho super importante, não existe aqui, mas eu acho super importante. Mas esse pedagogo, ele tem que dar o apoio, não o controle. E tem escolas que estão passando dessa linha, né, que estão misturando essas estações. Isso era importante a refletir. Os professores, eles são os verdadeiros protagonistas da transformação educacional, pelo menos deveriam ser. Quando o professor é valorizado, eu penso assim que todo o sistema ganha, né? Os alunos aprendem melhor, as famílias confiam mais, a sociedade ela vai se tornar mais justa. No Brasil, na verdade, também era assim antigamente. Eu lembro da minha avó era professora, mas a gente dizia professora feita Machado, porque ela não tinha, eu acho que ela tinha só magistério naquela época, nem universidade não tinha, né? E quem sabia ler ali era professor, pelo menos em Triunfo, né, onde ela morava. Mas ela contava assim que quando ela falava das fofocas da vizinhança, que se dizia assim que aquele rapaz, ele casou bem, ele casou com uma professora. Então, assim, a palavra é como, ele casou com um médico. Então, o professor, ele era uma profissão valorizada antigamente. Na nossa sociedade também. Nós só temos que achar quando é que nós perdemos esse caminho, né? Quando que a profissão deixou de ser valorizada? Acho que nós temos que procurar esse caminho de volta. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a refletir sobre o papel do professor, a importância, né, da valorização docente. Se você quiser entender mais a fundo como funciona o sistema educacional finlandês e como essas ideias podem ser aplicadas no Brasil, eu te convido a ler o meu livro sobre o sistema educacional finlandês. Lá tem muitos insights. Não esquece, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a parceria entre escola e família e comunidade, que é um dos segredos também do sucesso educacional finlandês. Então, aos pouquinhos eu vou revelando todos os segredos para vocês. Então, até o próximo vídeo na Kemin.